Que a paz do Senhor esteja com todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus. Pode sentar. Estou sentindo falta de pessoas aqui na igreja. A gente está, às vezes a gente está de costas, às vezes a gente está de frente, mas a gente percebe quem está faltando na igreja. Precisamos ter informações sobre essas pessoas, para a gente irmos atrás, para estar conversando. Porque esse é o trabalho nosso, o trabalho da igreja, é estar acompanhando pessoas. Eu sou acompanhado, a gente tem que fazer o que Jesus nos ensinou. Eu tenho pessoas que me acompanham, então eu tenho que acompanhar as pessoas. Vamos tentar ver aí essas pessoas que estão faltando na igreja. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus é o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Novo Testamento, certo? Mateus é o segundo livro do Novo Testamento, certo? Não, é o quê? É o primeiro. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Mateus, capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre arrependimento, que eu confesso para os irmãos que é um tema, é um assunto tratado dentro da igreja, às vezes um pouco dolorido, às vezes um pouco incomoda, porque hoje nós podemos ver hoje dentro das igrejas uma despreocupação no arrependimento, uma despreocupação de uma forma de vida, uma despreocupação de como eu estou com a minha vida diante de Deus. Hoje nós vimos muito hoje no meio cristão pessoas dizendo: não, eu não preciso deixar isso para ser crente, eu não preciso deixar de beber para ser crente, eu não preciso deixar de fazer isso para ser crente. Há uma despreocupação em relação ao arrependimento no meio do povo cristão. Há pouco tempo atrás saiu na mídia um grande pastor de uma grande igreja, um vídeo dele tomando uma cerveja e ele falando que não tem problema. Um pastor de uma igreja gigantesca. Então hoje há uma despreocupação com arrependimento. E primeiro vamos entender uma coisa: o que é o arrependimento? Quando ocorre um arrependimento em nós? Quando que realmente nós se arrependemos de algo? Se arrepender de boca, se arrepender apenas de falar, não traz muita influência. Se nós formos ver a palavra arrependimento no grego, vai nos dizer que o arrependimento, ele se chama de metanoia no grego. O que é uma metanoia? Uma mudança de mente. Eita, pastor. O arrependimento começa quando nós começamos a ter um arrependimento, quando a gente começa a ter uma mudança de mente. Uma forma de pensar diferente, uma forma de agir diferente. O arrependimento começa aí. Esses dias eu postei uma coisa que chamou a atenção de algumas pessoas me ligou. E eu falei o seguinte: choro não é sinônimo de arrependimento. Algumas pessoas me criticaram. E eu falei: choro não é sinônimo de arrependimento. Mudança é. A pessoa chora na igreja, chora todo culto. Mas quando você vê a vida dela lá fora é a mesma coisa. O choro não traz arrependimento. A mudança de vida sim. Quando a pessoa começa a mudar a sua vida, começa a mudar o seu status, começa a mudar, as pessoas começam a ver de forma diferente, o arrependimento começou. Porque o arrependimento ela causa uma mudança não só dentro, mas ela causa uma mudança exterior. O arrependimento ela causa uma mudança que é visível, que é perceptível. As pessoas precisam ver
A mudança, o que o arrependimento causou na sua vida. Aí você pode falar, gente, essas motos incomodam, viu? Nossa. Você pode falar assim, mas não estou nem aí para quem a pessoa está olhando. Mas a Bíblia diz que nós somos luz. A luz, onde ela chega, ela é perceptível. Não tem como a luz chegar no lugar e ninguém perceber que a luz chegou. Então, onde você chegar, você é a luz de Deus. Você é a luz desse mundo. E onde você chegar, as pessoas vão perceber você chegando. Então, queira ou não queira, nós somos vistos. Mas o que o mundo está vendo em nós? Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu falo que eu mudei. A mudança não vem no falar. A luz, ela não fala, mas ela é vista. A Bíblia diz, vocês sois o sal até o sal não fala, mas ele é sentido. Queiramos ou não, nós somos vistos. E aquilo que transpassa em nós, aquilo que é visto em nós, é visto no mundo. Nós somos a luz e o sal dessa terra. Nós estamos aqui para ser modelo do que é ter uma vida cristã. Se as pessoas lá fora não veem uma mudança, como nós vamos conseguir trazer essas pessoas para cá, para que eles também mudem de vida? Nós precisamos de uma mudança, um arrependimento real em nossa vida para que a mudança aconteça. E olhe bem, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como produzir frutos? Se a Bíblia está falando que produzir frutos é porque a árvore ela ainda tem vida. A árvore sem vida ela não consegue dar frutos. Para que nós demos fruto, nós precisamos a essência da vida de Cristo em nós. Nós precisamos que a vida de Jesus esteja em nós. Porque Jesus, na Bíblia, é o tronco, é a árvore, nós somos os galhos. E é interessante, quando a gente pega esse versículo da árvore, Jesus é a árvore, nós somos os galhos, é interessante. Quem é que dá o fruto? Quem é que dá frutos? É a árvore ou é o galho? Quem é que dá frutos? Aonde que nasce os frutos? Na árvore ou nos galhos? Nos galhos. E ele diz que nós somos o quê? Os galhos. O fruto da árvore depende de nós. O fruto da árvore depende de nós. E nós só passamos a dar fruto. Só passamos a fornecer fruto quando há um arrependimento. E o nosso fruto do arrependimento é que causa arrependimento em outros. A nossa essência do Espírito de Deus em nós é que vai chamar a atenção para que outras pessoas tenham também a essência do Espírito Santo. São aquelas pessoas que a gente vê, passa 5, 10, 15 anos na igreja, e a pessoa ainda não tem a essência de cristão. A pessoa ainda não tem a essência do arrependimento. A pessoa está há 10 anos na igreja, eu tô há 10 anos na igreja, mas não parei de fumar. Eu estou há 10 anos na igreja, mas não parei de beber. Eu estou há 10 anos na igreja, mas não parei de trair minha esposa. É porque não há um arrependimento. E para ter arrependimento, precisamos ter a essência de Cristo. Se não há arrependimento, infelizmente, esse galho não está ligado à árvore. Se não há arrependimento, infelizmente, a essência da vida de Jesus não está naquele que não tem arrependimento. O arrependimento é uma das essências do cristão. Por quê? Porque ser cristão não é santo. Ser cristão não quer dizer que a gente parou de pecar, que a gente parou de errar. É uma vida constante de arrependimento. É uma vida constante. Eu errei hoje, amanhã eu vou orar e pedir para Deus ajuda para mim não errar mais. Errei hoje, mas me arrependi. Não é porque somos cristãos que vamos deixar de errar.
mas precisamos ter o fruto do arrependimento de Cristo. E é interessante, nós fomos vendo aqui alguns homens de Deus na Bíblia. Por exemplo, certa vez Jesus falou para os discípulos: o que estão falando de mim? É interessante. Jesus sabia que algo estavam falando dele. E Jesus era tão santo, tão na sua excelência de vida, que perguntou: olha, o que estão falando de mim? O que estão dizendo a meu respeito? Aqui uns dizem que o senhor Jeremias, outros dizem que o senhor Elias, outros profetas. Certa vez João perguntou para Jesus, mandou perguntar para Jesus: Jesus, é o senhor mesmo, devemos esperar outros? Jesus fala: olha, o que você tem visto não é o suficiente. Fala a João que os cegos veem, os surdos ouvem, o mudo fala, o aleijado levanta, o morto ressuscita. Isso não é o suficiente. As ações de Jesus era visível que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo, com as suas ações, não só com o seu falar, não só com as suas belíssimas palavras, mas Jesus era o exemplo, ele se mostrava: olha, eu sou o Salvador do mundo. E Jesus nos deu um dos pontos principais, que é pregar o arrependimento. Que é pregar que precisamos, que o povo precisa de arrependimento. Que nós precisamos de arrependimento. João foi um dos principais homens, não só, como a Bíblia diz, para ele preparar caminho para Jesus, mas ele foi um homem que falou muito de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João era um dos homens que mais bateu nessa tecla do arrependimento. Ele queria de qualquer jeito colocar na cabeça das pessoas: vocês precisam se arrepender, porque o reino dos céus é chegado. E sem arrependimento você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Era isso que João queria falar. A importância do arrependimento foi tão grande que foi uma das incumbências de Jesus para os discípulos. Se nós formos vermos lá em Marcos 6-13, nós vamos ver isso. Olha só, Marcos 6, de 7 ao 13 vai dizer assim. Vamos lá, vamos dar uma viajada um pouquinho. Olha só. E chamou assim os 12, começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomasse para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias, que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrares, ficai nela até partires dali. E quando alguns vós não receberes, nem vós ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo de Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Foi um dos pontos que Jesus deixou para os discípulos: olha, prega o arrependimento, porque sem arrependimento não há vida cristã. Sem arrependimento não há vida em comunhão com Deus. Se nós formos no texto da Santa Ceia, a Bíblia diz que cada um julgue a si mesmo. Porque se você tiver feito algo, se arrependa-se. E por quê? Tem que ser nós. Por quê? Nós. Porque é a coisa que é você com Deus só. Eu não tenho como te forçar a arrepender de algo que eu não sei o que você fez. Então arrependimento primeiro é de dentro. É ver aquilo que você fez e ter a certeza: isso aqui que eu fiz não foi bom e vou me arrepender. E outra coisa, arrependimento não é aquela história de eu fiz errado hoje, vou me arrepender amanhã. Depois da manhã eu fiz a mesma coisa errada, vou me arrepender depois da manhã. Se há uma constância naquilo que está errado, é porque não há um arrependimento sincero. Porque o arrependimento sincero, ele nos constrange quando nós estamos próximos de fazer algo de errado.
O arrependimento nos constrange. Olha, eu fiz isso de errado uma vez, eu não quero fazer de novo. Eu fiz, não foi bom. Paguei um alto preço e eu não quero mais. Mas quando há uma constância, é porque não há um arrependimento sincero com Deus. A oração que Jesus ensinou: não deixeis cair em tentação. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus foi orar com Getsêmani. Jesus volta e vê eles dormindo. O que eles falam? O que Jesus fala para ele? Orai e vigiai, para que não caia em tentação. Quando não há arrependimento, a gente tem uma grande possibilidade de cair em tentação. Quando não há a vigia com a oração, a gente entra em tentação. E entrando em tentação, você cai na tentação. Porque uma coisa é eu entrar na tentação, outra coisa é cair. Entrar na tentação. Eu não posso ver um copo de cerveja que dá vontade de beber. Aí você vai no bar, entrou. Aí um amigo seu chega e fala: toma um aí. Você tá um passo. Aí de repente, cai. Por quê? Não vigiou. Simples assim. Porque não vigiou. Porque não teve cuidado. Porque infelizmente, para mim é fácil falar isso. Mas para quem tem um vício e largou há pouco tempo, sabe o quanto é difícil largar um vício. Devemos ter todo o cuidado nessas questões. Hoje eu estava falando com o pastor. Nós acabamos sendo produto do meio. Nós somos produto do meio que a gente vive. Se nós vivemos no meio de pessoas honestas, nós vamos ser honestos. Se nós vivemos no meio de povo cristão que buscam a Deus, nós vamos ser pessoas que buscam a Deus. Se nós formos no meio de mentirosos, nós vamos acabar se tornando mentirosos. A gente é produto do meio. A gente é aquilo que a gente vive. Certa vez Jeremias falou: eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque eu vivo no meio de povo de impuros lábios. Ele está falando assim: eu tenho impureza nos meus lábios, porque eu vivo no meio do povo. Deus vê o arrependimento, faz o quê? Manda um anjo, vai lá, tira uma brasa, toca nos lábios de Jeremias e ele fala: você agora acabou. Toda a iniquidade, todo o mal tira da sua vida. O que precisamos? Se arrepender para que o mal seja tirado. Que arrependimento precisamos ter para que o mal saia, para que aquilo que nos aflige saia. O arrependimento, ele precisa caminhar com o cristão. O arrependimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. Se nós formos pegar a história do homem chamado Eliseu, ele passa na frente de uma casa todos os dias. Quem conhece a história? Alguma vez Eliseu falou para aquela mulher que ele era cristão? Alguma vez Eliseu foi na casa daquela mulher falando que ele era homem de Deus? Não. Certa vez ele passou e aquela mulher fala para o seu marido: olha, aquele homem que passa todo dia aqui é um santo homem de Deus. A essência da santidade de Eliseu chegou até na casa da pessoa. Ah, pastor, mas foi Eliseu. O mesmo Espírito de Eliseu está em você. O mesmo Espírito Santo de Eliseu está em você. Você também, nós também temos essa essência, se tivermos o arrependimento sincero. Se construirmos uma vida cristã baseada na santidade e no arrependimento. Não precisa ficar falando. Não precisa ficar mostrando. A essência de Deus se mostra à pessoa. Eliseu foi um homem tão íntimo com Deus que depois de morto, ressuscitou morto.
Acredita nisso? Eliseu morreu, enterraram Eliseu. Tempo depois, morreu um homem, foram enterrar na túmula de Eliseu. Estava só os ossos. Quando o defunto bate nos ossos de Eliseu, ele revive. A santidade de Eliseu estava impregnada nos ossos dele. Só que Eliseu morreu. Sabia? Eliseu está morto. João está morto. Lucas, Jeremias, todo mundo morto já. A essência de Deus precisa brilhar em você agora. Esses homens passou. Só restou o legado deles e o ensinamento deles para nós. Para que agora a essência do Espírito Santo brilhe em nós. Que o mundo veja em nós a verdadeira santidade. Que o mundo veja em nós a verdadeira essência do Espírito Santo. Que o mundo veja em nós o verdadeiro arrependimento, a mudança que o verdadeiro arrependimento causa. É em nós. Nós agora somos discípulos de Deus. Deus nos levantou, assim como levantou os 12 para andar com Jesus. Deus levantou a você agora para ser discípulo dele. Deus levantou você para ir por todo mundo agora pregar o arrependimento. Pregar o verdadeiro arrependimento. Aqui na terra não tem como mais Jesus, Deus, usar nenhum mais deles. Nem Jeremias, nem Lucas. Ele vai usar você agora. Chegou a sua vez agora de ser usado por Deus. Mas precisamos ter um sincero arrependimento. Quando se fala em arrependimento, as pessoas já ficam meio assim, meio preocupado. Ah, os meus pecados. Ah, será que Deus vai trazer à tona meus pecados? Ah, será que não? O que Ele vai trazer na sua vida é o arrependimento. Eu nunca orei e eu não me recordo um dia Deus ter me usado para mostrar pecado de alguém. Eu não me lembro. Deus já me usou o seguinte, para falar com pessoas: o seu caminho que você está vivendo é perigoso. Deus já mostrou: olha, você está assim, assim, assim. É pecado. Mude. Mas só há mudança quando há arrependimento. Deus não precisa mostrar o nosso pecado para ninguém, mas Ele vai nos colocar a essência do arrependimento. Porque o pecado, às vezes, a gente olha e fala assim: o pecado causa alguma coisa só comigo. E não é. O pecado, ele faz um estrago muito mais grande do que você imagina e pensa. O pecado faz um estrago muito mais grande do que nós imaginamos. O pecado não destrói sua vida espiritual. Ele destrói tudo aquilo que você conquistou, que você tem, até o que você pensa de ter, o que você pensa em conquistar um dia. O pecado, ele destrói. E pior, o pecado sem arrependimento. Sabe aquela pessoa que faz o pecado e fala: eu fiz o pecado, e se for preciso, faço de novo? Eu já vi pessoas assim. Pequei, peco e pecarei. Pede a Deus para não morrer no pecado, porque se morrer no pecado é para o inferno. É curto e grosso. A Bíblia não dá paliativo. Você pode até pecar. Eu vou ver no pecado, mas só peça a Deus para você não morrer nele. Porque se você morrer nele, é inferno. Pastor, você está julgando? Não, é o que a Bíblia diz. A pessoa fala que falar que vai para o inferno é julgar. Não, a Bíblia nos garante isso. Quem morrer no pecado vai para o inferno. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente herdará a vida eterna. A vida eterna é muito simples. Conquistar a vida eterna, ela é muito simples. Ela é muito satisfatória. E ela é muito importante. Hoje, quando se fala em salvação, as pessoas, não há uma vida depois dessa. Não, quando a gente morrer, todas as almas vão para Deus e pronto. Não é simples assim. Há uma vida depois daqui. Há uma vida quando essa aqui acabar. Na verdade, há duas vidas quando essa aqui acabar. Duas, pastor.
Há duas vidas depois de acabar essa aqui. Você que escolhe uma vida na presença de Deus, na sua presença real, ou uma vida na presença de demônios. São duas vidas. Pastor, e quem escolhe essa vida? Você. Pastor, sou eu que escolho, você que escolhe. Há uma porta estreita. Você tem que passar por ela. Não é Jesus, é passar por você. E lembre-se, é estreita. Só passa você. Não tem como ninguém te levar. Depende de você. E é interessante. E há uma porta larga. Por quê? Porque muitos vão passar por ela. Mas por quê? Vão passar muitos por ela. Porque não quis passar pela estreita. Não tem uma porta no meio. Ou é a porta da salvação, ou é a porta da perdição. Não há uma porta no meio. Não há parede para nós abrirmos para ir pelo meio. Não há, como diz os católicos, purgatório. Não tem purgatório. Esses dias uma pessoa estava falando comigo, eu descobri depois que ela era espírita. Ah, mas na outra reencarnação, quando eu vim, eu quero ser assim, assim, assim. Eu falei, olha, Jesus não recicla a alma não, meu filho. Jesus não recicla a alma não. Essa aqui acabou. O que você tem que fazer de bom, faça nessa. O que você tem para arrepender, se arrependa nessa. O que você tem para seguir a Jesus, chega a Jesus nessa. Não tem outra. Não vai nesse negócio de, não, quando eu morrer não tem reencarnação, eu faço. Não tem. É esse pronto. Ou é daqui para o céu, ou é daqui para o inferno. Não adianta vela, não adianta nada. Ou se arrependa agora. Como diz nos casamentos, o cálice para sempre. Porque quando a morte chegar, acabou. Quando a morte chegar, não adianta mais extremoção, oração ou o que for. Se não houve arrependimento, não há mais o que possa fazer. O momento do arrependimento é agora. O momento do arrependimento é nesse momento. Deus nos dá muitas oportunidades de se arrependermos do que nós fizemos e a gente às vezes fica empurrando com a barriga, como diz no mundo. Fica dando um paliativo, fica arrumando desculpas, fica arrumando histórias e sendo que é muito fácil arrependermos, sendo que é muito fácil pegar o nosso muturo de pecados e trazer até o altar e falar, Senhor, isso aqui são meus, eu me arrependo. Eu fico vendo quando igrejas fazem campanhas de portas abertas, as igrejas enchem. Um dia eu preguei numa igreja sobre arrependimento. Uma igreja de 50 pessoas, elas tinham umas 15. Num domingo. Agora vão fazer a campanha do bolso cheio. O que adianta? Quantas pessoas tem no mundo milionários, bilionários, e de repente se dá um tiro no ouvido, se pendura por uma corda, sai louco, mete o carro debaixo de uma carreta. O que o seu dinheiro trouxe? Ah, pastor, a gente pode ser rico? Pode. Deus queira que você chegue lá. Uma vida financeira bem estruturada, carros novos, casa bacana. Mas que isso não seja a essência da sua vida. Mas que dentro de tudo isso, dentro do seu carro, dentro da sua casa, o seu dinheiro tem a essência de Jesus. Fala, Senhor, eu tenho isso aqui, mas meu ouro, meu tesouro é o Senhor. Aí você consegue caminhar. Aí você consegue viver. Coloca Jesus no seu centro da sua vida. Pastor, mas eu peco todo dia. Eu não consigo parar de pecar. A essência do seu arrependimento é Jesus. Quando você aceitar Jesus de todo o seu coração, você vai conseguir ter o arrependimento sincero. E o seu próprio arrependimento, com a essência de Cristo, vai fazer você fugir do pecado.
vai fazer você resistir ao pecado. Resistir ao pecado e ele fugirá. Mas precisa ter a essência de Jesus. Jesus precisa fazer parte da sua e da nossa vida para que nós tivemos um arrependimento sincero com Deus. E se tem alguém aqui que não tem a essência de Jesus ainda, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Se você quer hoje começar a ter um arrependimento sincero com Deus, aceitando a Jesus Cristo, que um dos pontos do arrependimento é reconhecer que só Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um dos arrependimentos é confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador da sua alma. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, voltar para Jesus, dá um sinal com a sua mão que nós vamos estar orando por você. Comece hoje a entrar a essência de Jesus na sua vida. Comece hoje que a essência do verdadeiro arrependimento comece hoje na sua vida. Precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo da salvação tem sido dado por nós. Ninguém pode dar o primeiro passo para você rumo à salvação. Jesus fez a parte dele. Morreu por você, morreu por nós, para que nós possamos estar aqui hoje. Se não fosse ele, ninguém estaria aqui. Se nós fosse ele, não teríamos hoje essa certeza de que o arrependimento sincero nos tirará todo o mal. Se não tem ninguém, vamos colocar de pé, vamos orar. Se você tem um pecado que você não conseguiu deixar ainda, só fala com Deus. Não coloca a mão no seu coração para você fazer nada. Só fala com Deus. Fala assim, eu tenho esse pecado aqui, o Senhor sabe que é eu que faço. E eu não consigo largar. Só fala com Deus. E se eu falar assim, coloca a mão no seu coração, vou ficar com medo de colocar a mão no coração para ver se alguém está olhando. Então todos olham para cá, todos olham para mim. Se você tem algum pecado, fala assim, eu tenho esse pecado aqui, não consigo largar. Eu tento ter um arrependimento sincero para que eu não faça mais, mas eu não consigo. Deus hoje vai derramar sobre você um espírito de arrependimento. Deus hoje vai derramar sobre você a essência do arrependimento sincero. Quando você começar a ver o pecado, você vai sentir nojo. Você vai sentir náusea daquele pecado. Quem antes não conseguia ver o pecado com medo de cair, agora vai sentir nojo de olhar para ele. Pastor, às vezes eu menti mais. Você vai sentir raiva quando alguém mentir. Eu sou enganoso. Você vai sentir raiva quando você vê algum engano. Porque Deus vai tirar. Deus vai arrancar. Deus vai mudar corações, forma de pensar. Deus vai mudar mentes. É isso, arrependimento. É mudança de mente. É mudança de pensamento. É mudança de atitude. Pai, graça nós te damos neste momento. Te somos gratos, Senhor, pela tua rica palavra que o Senhor nos concedeu. E eu te peço, Senhor, assim como Davi orou ao Senhor no Salmo 51, Senhor, não tire de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos ter um espírito quebrantado e contrito, porque o Senhor não vai desprezar. Senhor, derrama sobre nós a essência do teu Espírito Santo.
Senhor, derrama sobre nós a essência do verdadeiro arrependimento. Senhor, derrama sobre nós a verdadeira mudança ocasionado pelo arrependimento, Senhor. Papai, que o mundo possa ver em nós a transformação, que o mundo possa ver em nós a imagem do Senhor refletindo, que o mundo possa ver em nós a verdadeira essência, a verdadeira mudança causada com uma vida ao teu lado, Senhor. Papai, que o mundo veja em nós a essência da tua graça, Senhor, e aquele teu filho, Senhor, que colocou diante de ti algum pecado que ele não consegue, Pai. Senhor, eu te peço, venha neste momento sobre ele o espírito de arrependimento, Senhor. Papai, que o Senhor unja, que o Senhor blinde o seu ouvido, os seus olhos, sua boca, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, para que quando vinha a tentação do pecado, o teu filho ter condições de lutar contra ele, que nós sabemos que ele vai vencer em nome de Jesus. Te somos gratos nesta noite, que o Senhor receba esse culto como um cheiro suave, Senhor, em tuas narinas, e que o Senhor venha se agradar de nós e derrama sobre nós a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.